Fala galerinha, bem-vindos mais um episódio do nosso Caminho da Aprovação, aquele podcast, aquele vídeo do YouTube que você está assistindo, onde o prof entrevista alunos que já passaram por esse caminho, que já estiveram nesse caminho, que traçaram seu caminho e outros que estão traçando esse caminho. A gente vai bater um papo aqui para você ouvir com muita atenção essas histórias que eles têm para contar, para você adaptar aí a sua estratégia, para você se encontrar numa dessas histórias e falar: nossa, essa história parece comigo. Muito bem, minha convidada de hoje desse podcast é a Gabi Jareta. Foi minha aluna em Francisco Beltrão, né? E vocês sabem hoje que o prof mora em Curitiba, mas ela foi minha aluna lá em Francisco Beltrão e tem uma história muito bacana para compartilhar com a gente. Tem aí já duas aprovações muito importantes, né? Que é a sua aprovação em odonto na UniOeste, que foi muito legal e eu acho que foi um ponto de virada para ela. E depois ela vai contar um pouquinho. E a aprovação em medicina, que ela alcançou, que era o sonho dela. Mas não sou eu que vou apresentá-la aqui para vocês. Nunca apresento o meu convidado, eu sempre deixo o convidado se apresentar. Oi, Gabi, fale um pouquinho de você, se apresente para essa galera que está te ouvindo. Oi, profi, tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Gabriele Gereta, eu tenho 23 anos. Atualmente, eu curso medicina no Unidep, aqui em Pato Branco. Eu ingressei pelo FIES e vou estar contando um pouquinho de como foi a minha história para até chegar nesse momento de estar cursando medicina. Legal. Gabi, então, aproveitando já, lógico que a gente não vai começar do começo, lá quando você era nenezinha, lá no pré-1, vamos mais pular um pouco para frente, que é o ponto que importa aqui para a galera que geralmente está assistindo e ouvindo esse podcast, que é você contar como é que você chegou até essa aprovação. Então, como você quis medicina, por qual perrengue você passou, quais erros você cometeu antes dessa tua aprovação. E aí o prof vai só te instigando, tá? Falando, fale mais. Sério? Quando aconteceu isso, o que você fez? Beleza? Então, mete ficha aí, o programa é teu, hein? Tá bom. Então, prof, eu decidi que eu queria medicina em 2014, né? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Porque eu precisei de uma consulta médica, fui lá na UBS, né? Falei, epa, esse não é o tipo de consulta que eu acho que a população precisa, né? Eu não me senti confortável. O Uhum. médico julgando sem conhecer, atendendo, tipo, recusando atender, que não tinha condições financeiras. Falei, não, eu não quero que meus filhos, né, meus pais tenham esse tipo de atendimento, né? Daí eu decidi, vou fazer medicina para tentar mudar isso no futuro, né? Lá pensando a longo prazo. Aí no terceiro ano do ensino médio eu percebi que ia ter que estudar muito para conseguir medicina, que não era fácil. Aí eu estava estudando no colégio público, né, lá em Santo Antônio do Sudoeste. Eu mudei para Francisco Beltrão no terceiro ano do ensino médio. Me matriculei no colégio público de manhã e à noite eu fazia semi-extensivo, que em Beltrão era o único Uhum. lugar perto, né, da minha casa que tinha semi. Eu fui morar com os meus tios, né, de favor. De manhã fazia o ensino médio e à noite fazia o semi-extensivo. Aí eu já cometi um problema, que eu só estudava as matérias que eu gostava, só biologia e química. Isso é um erro E muito comum, né? Principalmente no terceiro ano, né? A gente chega muito jovem, né? Então você só estudava biologia e química. E o sim, eu que. achava que só com isso ia passar. Isso que eu ia te perguntar. E vamos pular um pouquinho pro final antes de você continuar a história. Adiantou estudar só química e biologia ou não? Foi um grande erro. É um erro que muita gente comete. E é legal que prestem bem atenção nisso que você está falando. Boa, manda. E daí eu estava estudando para o vestibular da UniOeste, né? Mas não refazia provas anteriores, só assistia aula do cursinho e refazia algumas questões, porque eu não estava conseguindo conciliar o ensino médio e cursinho ainda, eu estava muito crua, digamos assim. Daí eu ia fazer o primeiro vestibular da UniOeste, acabou que não deu para me fazer, deu problema no boleto e tal. Foi uma frustração, né? Mas, enfim, bola para frente.
Daí eu decidi voltar para casa dos meus pais, né, para ficar mais confortável. E eu ia todo dia para Francisco Beltrão, viajava 4 horas entre ir e voltar, e continuei fazendo semi-extensiva, porque não tinha extensiva até então. Aí eu comecei a estudar matemática, física, que eram meus calcanhares de Aquiles, só que não foi o suficiente quando eu fiz a UniOeste, o EPG e o Enem, que eram essas três que eu focava, né? Eu fiquei em 600 e pouco, e minha média no Enem também foi em 670, assim, tava muito cru ainda. Daí, no outro ano, já no segundo ano de cursinho, eu decidi que precisava fazer um extensivo, né? Porque só o semi-extensivo não estava adiantando. Eu não tinha cronograma, não conseguia me organizar minha rotina, estava com muita dificuldade. Aí eu fui para Maringá, que eu tinha tios que estavam morando lá, uns anjos, e eu decidi fazer o extensivo lá. Eu estudava das 7h15 da manhã às 6 da tarde, e quando tinha específica de química, daí eu estudava até às 10 da noite no cursinho. Daí eu comecei já a assistir aula, fazer anotações, fazer as questões que os professores propuseram para nós. Eu também comecei a ir nas monitorias, que lá era ofertado, né? No semi-extensivo antes eu não tinha. E eu tive uma grande melhora. Isso foi em 2018, né? Foi o ano que eu fiquei em 150 na UniOeste, consegui atingir os 700 no Enem, né? Não é o suficiente, mas consegui. Porém, eu tinha um grande problema, prof, que eu me comparava muito com as pessoas, sabe? Tal método de estudo para a pessoa fez ela ficar lá em 60 na UniOeste. Vou seguir Uhum. também. E não dava certo. É, é, E isso assim, é essa ideia do podcast aqui do Prof. Tu pode falar depois o método que tu estudou que deu certo, né? Você pode até falar do que você estudou e deu errado, é, mas a galera que tá ouvindo esse podcast aqui não é ouvir só um episódio. Ah, eu vou ouvir esse episódio porque o prof gravou com um amigo meu. Não, você tem que ouvir os outros, porque nos outros pode ter uma história muito parecida com a sua. E aí sim ser o método correto. Muito legal isso que você falou, Gabi. Eu acho que e esse de se comparar também é algo muito comum que a gente faz quando a gente é jovem no cursinho, né? A gente tem que ver o aprovado, tem que ver quem já passou, como alguém que tem uma jornada que talvez aquele método que ele usou, ele tenha demorado muito tempo para encontrar, entendeu? E era o método dele. E isso a gente vê, ah, não, ele passou por esse método e a gente não viu todo o caminho que ele percorreu antes, né? Por isso que é legal vocês contarem essa história de vocês, o que vocês passaram, para ver que não é só um nome na lista, né? Não é só um nome que tá lá, é todo o teu caminho, é toda a tua história, a tua jornada, né? Então, muito legal isso que você falou, Gabi. E aí, o que aconteceu? Você viu o método da pessoa, você seguia. Só daí, virou a tipo, bagunça. virou uma bagunça. Eu vi que ela resolvia provas anteriores, tipo, eu tava seguindo mais ou menos o que aquela pessoa tava fazendo. Porém, eu não conseguia fixar o conteúdo. Depois, né, de uns 3 anos depois disso, foi descobrir que eu precisava escrever. Escrever repetidamente, com minhas palavras, aquele assunto. Eu fazia resumos bonitinhos, bem no fim eu só acabava perdendo tempo, né? O negócio é você fazer o simplão que funciona. Daí eu não tive aprovação também, né? Fazendo o cursinho lá em Maringá. Daí eu decidi voltar para Beltrão, que daí abriu o extensivo em Beltrão, né? Mudou de colégio e tudo. Que ano era Daí foi isso, quando, Gabi? 2018, Tá. uhum, foi o primeiro ano do extensivo em Beltrão. Uhum. Daí, em 2018, a diretora do colégio chegou e falou: Gabi, tu precisa de um cronograma. E eu, sério que eu vou ter que seguir? Ela vai ter que seguir. Daí ela fez um cronograma para mim flexível, né? Porque eu não conseguia me acostumar a um cronograma. Até que sentaram comigo, conversaram, colocaram todos os horários e tal. Só que eu tinha outro problema. Eu não tinha horário de lazer. Eu me privava de ter lazer. Por mais que no cursinho falavam, você tem que descansar. Eu não, eu preciso estudar 24 horas. Porque o fulano estudava sem parar. Eu achava, né? Estudava sem parar e passou lá na UEM em primeiro lugar. Eu também vou conseguir. E daí que começou a questão da saúde mental, né, prof?
que eu não comentei nos anos anteriores, porque justamente eu deixava tipo, de lado. E isso foi se acumulando, até que em 2019, tipo, explodiu. Não dava mais. Eu não conseguia nem sentar numa sala de cursinho e me concentrar, prof, porque a ansiedade era muito alta. E isso foi algo que me prejudicou bastante, porque na hora da prova você não consegue manter o controle, a sua Uhum, autoconfiança cai lá embaixo e você sempre fica se espelhando no outro. O uhum, outro é melhor do que eu, a vaga é dele, não é minha. E isso prejudicou bastante. Eu lembro até de um episódio que eu tava com uma crise de ansiedade, daí eu tive que sair no meio da aula. Só peguei e saí, eu não conseguia nem respirar. Daí eu sentei lá nas escadarias do cursinho e apareceu o prof. Rodrigo lá. Falou, Gabi, vou te ajudar a respirar, que vai dar certo. Daí o senhor me ensinou, né, uma técnica de respiração, eu consegui me acalmar e tudo. E esse foi o ano que eu passei em odonto no RPG, né? uhum. E daí virou uma chavinha, tipo, será que é para mim medicina? Será que eu não tenho que fazer odonto? Primeiro eu fiz para odonto, né, não para medicina, porque a prova da UEPG era a mesma, né, para medicina e para odonto, o que mudava era a pontuação. Só que eu não confiava em mim o suficiente para fazer medicina. Eu fiz odonto, passei em terceiro lugar e continuei fazendo. Daí eu comecei a fazer vestibular para particular também, eu passei 2 vezes na FAG, uma vez no Unidep. Daí eu pensei, esse vai ser o meu ano, né? Porém, eu continuava com as crises de ansiedade. Não estava conseguindo trabalhar com isso. Daí chegou o final do ano, eu fiz o vestibular da UniOeste, fiz o Enem e fiz o vestibular da UEPG. Na UEPG eu fiquei em 50, fiquei longe ainda, né? Melhorei, mas ainda estava longe. Mas você Na saiu de uns UniOeste eu fiz. 600 por uns 50, né? Então não é assim, Exatamente. ó, ai, deu uma melhoradinha, você deu uma melhoradona, né? Sim. E na UniOeste eu fiquei em 100 também. Tá longe, né? Da aprovação tem 20 vagas. Mas foi um grande salto. E no Enem eu atingi uns 725 por aí. Daí eu pensei, se não der pelo SISU, eu vou fazer odonto em outro lugar, porque eu já estava cansada, sabe, prof? Eu cheguei ao meu limite e eu não estava conseguindo trabalhar com isso. Daí eu Uhum, conversei com a minha família, né, com os meus amigos, conversei com professores também do cursinho, e eles me aconselharam, Gabi, se você acha que você vai ser feliz fazendo odonto, vai lá, segue em frente. Porque eu ainda não estava conseguindo lidar com a minha saúde mental. Daí eu joguei o meu SISU pro odonto em Cascavel, passei e fiz um ano, né? Daí veio a pandemia. Eu fiz um ano e nesse um ano que eu fiquei em casa eu comecei a caminhar, a fazer coisas que eu gostava. Daí eu entendi, esse é o segredo. É eu cuidar da minha saúde física e mental. E não apenas ficar estudando igual uma louca. Só que eu já estava cansada de cursinho, sabe, prof? E daí, nesse ano, não abriu o Enem, né? Foi em 2020, veio a pandemia e tudo mais. Daí, começo de 2021, eles abriram o Enem especial, em janeiro, assim. E daí a mãe tava vendo um programa de TV e apareceu a propaganda do FIES. Ela falou, Gabi, já imaginou você se inscrever no FIES, né? Porque eu já tinha perdido pro Uni. Falei, capaz, mãe, nunca que eu vou passar em medicina com 720, né? Ela falou, mas tenta, teu sonho, você estudou 5 anos para isso e agora vai desistir. Daí fui lá, fiz a minha inscrição no FIES. No outro dia, quando saí a classificação, eu estava em segundo lugar. Eu não acreditei. Eu sei, Senhor, será que é para isso, né? A gente sempre reza para o universo para pedindo uhum. desígnios assim. Se for para mim, vai sair segunda-feira o resultado e eu vou estar lá dentro. Saiu segunda-feira o resultado, eu estava classificado entre os 10. Passei pelo FIES. E aí você foi Mas fazer medicina. fui fazer medicina. É Hum, uma baita burocracia, né, o FIES, mas deu tudo certo. ah, que Isso bom. me... Deixa eu perguntar, você percebeu depois que fazer caminhada, cuidar e olhar mais assim pra você te ajudou a controlar aqueles momentos difíceis que você passou lá em 2019? Você teve algum acompanhamento? Você foi buscar ajuda com alguém pra tirar você dessa situação? Como é que você Sim. fez?
Então, eu no começo eu procurava um psicanalista, mas não consegui me encaixar. Eu fui para o psicólogo, também não conseguia me encaixar, até que eu fui para o psiquiatra. Daí, tomando medicação controlada, junto com lazer, consegui controlar. Hoje eu já não preciso mais, tipo, quando eu fico ansiosa, eu lembro da respiração do prof e dá tudo certo. Ah, vou explicar para a galera que está ouvindo a gente como é que funciona. É um método muito simples que a gente usa, inclusive, para meditação, né? Um método que a gente usa, eu uso para meditar. É, contar até três, três vezes. Então você puxa contando um, dois, três. Eu chamei de um, dois, três, né? Pra você ler. Falei, Gabi, vou te ensinar um, dois, três. Então, quando você inspira, conta até três. Então, um, dois, três. Segura um, dois, três. E solta um, dois, três. Então, são três vezes um, dois, três. Puxa, segura, solta. Tudo um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A galera que tá assistindo no YouTube vai ver que o prof ensina a contar aqui, ó. Um, dois, três. Então, festa. Meu, e funciona super bem. Por quê? Porque nossos batimentos, nosso corpo, né? Ele tá totalmente relacionado com a nossa respiração. Aí a gente pode entrar na biologia, na química, né? No equilíbrio do nosso sangue, pH e tudo mais. E aí, a hora que a Gabi, eu cheguei, porque eu ia entrar em sala de aula, eu olhei a Gabi estava sentada na escada ali, meu borocochô, falei, meu Deus do céu, é um dos meus pituquinhos. O que que eu vou fazer? Eu não sei o que que eu posso fazer. O que que eu sei fazer de melhor? É o que eu tô fazendo aqui agora. Eu ouvi. Aí a Gabi falou, prof, eu não tô bem, eu tô com ansiedade, tô nervosa, parece que nada dá certo. Aí eu ensinei essa técnica. E parece que foi tipo na hora, né? Você começou a respirar tranquila. Aí eu falei, ó, faz o seguinte: fica respirando um, dois, três. O prof vai entrar em sala, vai no banheiro, lava o rosto. Se você se sentir bem, vai assistir a aula do prof. Se não, continue na escada respirando um, dois, três. E aí, logo depois que eu entrei, você foi junto, você voltou para a sala de aula, né? Não sei nem se não foi nesse dia que aconteceu um outro estardalhaço lá na sala de aula da menina que passou mal, mas cada coisa que acontece em sala de aula. Mas é uma técnica muito legal e que bom que você foi buscar ajuda, Gabi, porque assim, o um 2 3 não é remédio, né? Como posso dizer, algo que Uma pausa. alivia, É, alivia, mas não cura, né? Assim, lógico, eu confio muito no poder de meditação, de você parar o seu cérebro por alguns minutos e tal, para você se concentrar, mas não é a mesma coisa que você ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Inclusive, recomendo, se você que está ouvindo, você está assistindo, se você não está assistindo legal, não procure uma pessoa aleatória, não procure o seu professor de química, professor, o que que eu faço, o que que eu tomo, não vou ser eu vou estar ali para te ouvir, eu vou estar ali para no máximo te ensinar a respirar, mas eu não vou te dar um remédio, eu não vou te dar um conselho que um psicólogo daria, sabe? Eu não vou te dar um remédio que um psiquiatra te daria. Então, assim, e, e isso mostra também que a gente, quando está fazendo no caminho da nossa aprovação, a gente não tem que estar sozinho, sabe? A gente não tem que estar sozinho. Muitos alunos falam, não, eu estou sozinho. Ninguém me dá apoio. Ninguém tá aqui. Ninguém tá comigo nessa jornada, então eu vou ter que me virar sozinho, vou ter que aprender tudo sozinho. Galera, não é porque talvez um familiar seu, e não sei se a Gabi pode depois falar sobre, não é porque um familiar seu talvez não te dê um apoio, é, que ninguém mais vai te dar apoio. Você tem professores, você tem pessoas que estão trabalhando para realizar o seu sonho, né? Então, assim, você não tá sozinho. Você tem outras pessoas que passaram por essa situação. Isso eu acho muito legal. A Gabi, toda vez que eu entrevistei a Gabi, toda vez que a gente fez live junto, toda vez que a gente falou, a Gabi sempre se dispôs. Ah, se você tiver algum, vem falar comigo, tal, troca uma ideia.
né? Porque também você não tá sozinho, esse caminho não é simples. Ah, prof, mas você está entrevistando muita gente que fez MET, que quer fazer medicina, mas eu não quero fazer medicina, então eu não vou passar por isso. Galera, eu, para passar em química, passei por uma situação parecida, de ansiedade, né? Então não é o curso, é o momento que você tá. Então isso é muito legal. Gabi, você falou que a sua mãe te incentivou a tentar o FIES, você nem queria, né? Você teve apoio da galera em casa? Como é que foi? Tinha aquela obrigação de passar em medicina? Ou era algo que você própria se obrigava, assim? Me fala um pouco disso aí. Então, meus pais, eles sempre foram muito parceiros, sabe? Aonde eu queria ir estudar, eles não mediam esforços pra me mandar, sabe? Tipo, não, a gente vai dar um jeito, a gente consegue alguém pra você morar junto. Eles sempre foram super parceiros. A gente sente pressão porque, ai, os pais estão pagando o cursinho, né? E eu não estou passando. Será que estou jogando dinheiro fora? Só que eles nunca me pressionavam. Eu que me autocobrava por estar desperdiçando o meu tempo e o dinheiro deles, né? É, E isso. quando eu mudei. Fale. Não, pode falar, prof. Isso do tempo é muito engraçado, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente não tem tempo. É muito louco, tipo, se você pegar o último episódio aqui do nosso podcast, eu entrevistei a Carol, que ela era professora de biologia, era formada em biologia. Ela dava aula em cursinho já, com 24 anos. 25 anos. Aí que ela foi passar em medicina. Agora que ela tá com 30, ela nem formou ainda, vai mais um ano. É? E você fala, meu Deus, mas se alguém que tá ouvindo tem 18 anos, fala, meu Deus, que velha, ela nem se formou ainda. Claro que não, galera. Né? E cada um no seu tempo, né, Gabi? Eu acho que depois que você passou, você percebeu isso, né? E outra, você vai ver quem tá lá cursando com você é gente que tá com a sua idade ou gente que é muito mais nova que você? Então, tem gente de 17 anos até com 30 e poucos Mas anos. tem um com 17, né? Se você perceber, né? Exatamente. Tem um Uhum. com 17, que é aquele ponto fora da curva, né? Então, também. Mas ela passou com 17. Tá, mas é aquela pessoa, né? Então, isso é legal. Mas voltando lá pra É. família lá, Gabi, que a gente tava falando, que mais que você ia comentar que eu até me perdi aqui? Então, a minha família, ela sempre me apoiou, sabe, prof? Então, isso era algo que pesava, porque, nossa, minha família é perfeita, né? Me apoia em tudo. E você vai se autocobrando. E meus pais sempre procuravam, Gabi, você não quer ir num psicólogo? Eu, capaz, não precisa disso. Vamos uma psiquiatra, Gabi. Daí até que eu aceitei, quando eu tava no meu limite, sabe? A gente só aceita as coisas quando vê que tá no limite mesmo. Um erro do ser humano. E minha mãe super me apoiou, tipo, Gabi, se você passar pelo FIES, a gente vai dar um jeito, a gente vai pagar, sabe? Então eu acho que muitas vezes as pessoas, muitos alunos não têm apoio dos pais, né? Isso é triste, tipo, eu tive, eu não posso reclamar. Mas quem não tem, buscar apoio nos professores, na direção, né? Se está estudando em casa sozinho, porque tem muita gente que não vai para um cursinho, né? Que prefere estudar sozinho. Procura ajuda num amigo, ou procura algum psicólogo online, alguma coisa, porque é muito bom a gente ter esse acompanhamento, sabe? Porque senão a gente se perde do foco. Se não fosse minha mãe, hoje não estaria fazendo medicina, sabe? Ela falou, Gabi, não é possível que há 4 anos atrás você estava estudando para fazer medicina e hoje você não goste mais. Daí eu me inscrevi lá, tipo, toda brava com ela, desculpa, mas toda brava com ela e tal, e deu tudo certo. Eles Ah, sempre sabem das coisas. sempre sabe, sempre sabe. Vou fazer uma pergunta pra gente fechar aqui, tá? Vai ser difícil, você vai pensar um pouquinho. Se hoje, 2022, tá? Você tropeçasse com a Gabi de 2018 na rua e ela tivesse lá com suas ideias ainda de só estudar física e química. O que que você, bom, só biologia e química. O que que você diria pra ela? E ela soubesse que você é você do futuro, tá? Então você do Uhum. futuro tropeça com você do passado, vocês têm aquele momento tipo Spider-Man. E aí, o que que você diria pra sua versão mais jovem?
Acho que eu ia dar um tapa na cara e falar, guria, se toque. Porque assim, eu ia falar, Gabi, primeiro vamos se organizar. O que você tem dificuldade? Física, matemática. Você tem que estudar humanas também, tem que estudar artes, tem que ler as obras, ou pelo menos ver resumos dela. Tem que assistir aula, fazer suas anotações, fazer as questões sempre com qualidade, não medindo a quantidade, que é algo que o prof sempre falava para nós. Tem que ver os seus erros e apertar nessa tecla, porque quem te dá aprovação é os erros. Os acertos você já sabe. Uma coisa também, Gabi, que tu vai ter que fazer é começar a estudar física e matemática por primeiro, porque eram as matérias que eu tinha dificuldade. Deixa biologia e química para estudar lá no fim. E mantenha calma na hora da prova, que o teu caminho da aprovação não é uma linha reta com uma chegada no final, é uma escadaria que você vai subindo aos poucos. Acho que seria isso, e mantenha calma. Ah, legal. Isso é legal. Se a galera. Isso que você falou é legal. Se a galera tá ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts, não tá vendo a imagem. Mas aqui o prof fez exatamente de propósito. Na imagem que tá no YouTube, ó. Começa aqui, aí faz a curvinha, aí sai o aprovado lá em cima. Em cima do entrevistado tem um aprovado fazendo yay! Porque não é um caminho em linha reta. Muito legal isso que você falou, Gabi. Eu acho que assim, ó, errar é muito importante. Aprender com o erro é surreal, assim, é algo que a gente não, eu não consigo achar outra forma melhor de aprender a não ser olhar para o meu erro e falar, putz, errei, vou fazer diferente. E não errar e falar, não, botar a culpa no outro, sabe? Ah, errei porque o ar-condicionado estava ligado. Ah, eu não passei porque no dia que eu estava fazendo a prova a carteira era dura. Ah, sabe? Não botar a culpa no outro. Olhar o que, que você acertou e o que você errou. Eu acho que é isso que você falou aí, que você falaria para sua eu do passado aí, é algo muito interessante. E outra é estudar o que você tem dificuldade, porque aquilo que você tem facilidade, você já sabe, ou você aprende mais fácil, né? Eu acho que é muito importante esse olhar para dentro, você consegue se cuidar. Gabi, tem mais alguma coisa que você queira contar? A sua história é muito legal, tá? A sua superação com essa história da ansiedade, eu acho que tem que ser espalhado, tem que ser falado mais. Eu acho muito legal quando pessoas expõem o seu emocional, sabe? Porque isso incentiva outras pessoas a buscarem ajuda. Eu acho que tem que ser falado, não tem que ter vergonha, sabe? Não se pode ter vergonha de falar. E não se pode tratar, por exemplo, fazer terapia com, ah, meu Deus, tu é doente, tu tá fazendo terapia, tu é maluco. Gente, não, sabe? Toda semana o prof tem um horário lá que eu tenho, que eu converso com a minha psicóloga. Isso é super legal. Isso é muito bacana, porque ajuda muito a gente no dia a dia. Então, Gabi, muito obrigado por compartilhar isso com a galera. Muito obrigado por compartilhar isso com o prof aqui, por aceitar o convite do prof de participar desse podcast, que é uma ideia que o prof começou. Esse é o nosso quinto episódio, né? Teremos temporadas, né? Vou fazer temporadas para a galera também aprender sempre. Espero te encontrar numa próxima temporada falando. Aí a gente faz um estúdio, o prof te convida para o estúdio e tudo mais. Obrigado, viu? Achei chique. Acho que a última coisa que eu falaria, prof, é principalmente nunca se compare com o outro. Sempre, tipo, olhe para dentro de você, busque seu melhor método de ensino e a sua hora vai chegar. Se não for nesse ano, o ano que vem tem de novo e vai ser só sucesso. Se é isso que você quer, vai dar certo. Ah, legal. Obrigado, Gabi. Você que está ouvindo, você pode ouvir os outros episódios no Spotify, você pode ver no Google, no Apple Podcasts. E você pode também assistir no YouTube. Aí no YouTube a gente aparece bonitinho, a gente passou maquiagem, o prof não fez a barba. Você pode até ver quais são as nossas carinhas. Lá no Resolvendo a Química tem uma playlist chamada Caminho da Aprovação. E qualquer dúvida que você tenha, pode mandar mensagem no direct do prof Rodrigo Artuso. Se você quiser falar com a Gabi,
Vou deixar a Gabi marcada lá no story, no Instagram. Ah, professor, eu ouvi o episódio agora da Gabi que passou em medicina e tal, eu queria conversar com ela. Me manda um direct que eu te encaminho. O Insta da Gabi é... @Gabi Giareta. Gabi com 2 As. Beleza, então. E aí, qualquer coisa, pede pro prof que o prof encaminha para vocês. Beleza? Beijo grande, até a próxima. Tchau!